o nosso curso de Espiritismo, falando um pouco, várias videoaulas sobre a história do Espiritismo. Mas aí você pode me perguntar, por que falar da história do Espiritismo? Não seria muito mais prático se nós fizéssemos um curso já começando pelo Livro dos Espíritos, que resume toda a filosofia espírita? Poderia. Mas veja, eu vi recentemente numa página do G-Show da Rede Globo um artigo em que o autor desse artigo ele inicia dizendo o seguinte: no século XIX, o fundador francês do Espiritismo, Allan Kardec, e aí continua. Esse artigo fala de uma pesquisadora que encontrou recentemente algumas cartas novas de Allan Kardec até então desconhecidas. Sem discutir o mérito da pesquisa, porque não é esse o nosso propósito, o que chama a nossa atenção é o autor do artigo afirmar que o fundador francês do Espiritismo foi Allan Kardec. Isso nos preocupa. A mídia, a pessoa que não conhece o Espiritismo, é razoável que a pessoa assim pense porque não conhece o Espiritismo. Mas quem conhece tem a obrigação de saber que o Kardec não fundou o Espiritismo. O que o Kardec fez foi simplesmente codificar, colocar em livros, em 5 livros, de forma organizada e estruturada, todo o pensamento que são dos Espíritos, não é do Kardec. Por isso, o nome correto do Espiritismo chama-se Doutrina dos Espíritos. Por quê? Não é do Kardec, é dos Espíritos. Daí a nossa preocupação para que você possa entender o porquê de tudo isso. Por que nós falamos que o Kardec não fundou o Espiritismo? Agora, nós não vamos realmente entrar aqui em discussões e em debates com pessoas que acreditam nisso, cada um por si. O Espiritismo, na verdade, ele não revelou grandes coisas para nós, não. Ele falou já dos fenômenos espíritas que sempre existiram na humanidade, sempre. Desde os tempos mais remotos, sempre existiu a manifestação e a relação entre os chamados vivos e os chamados mortos. Muito antigamente, essas manifestações eram muito raras, não era uma coisa comum. Não se falava isso, raramente parecia uma pessoa, um médium, com capacidade de ver, de entender e de conversar com os espíritos. E quando aparecia, a essas pessoas eram creditados poderes que eles achavam que eram poderes, mas na verdade não passava de mediunidade. Nós usamos um livro para basear o nosso curso, que é o livro de Arthur Conan Doyle, A História do Espiritismo. E nesse livro, o Arthur Conan Doyle compara essas manifestações da antiguidade como se esses espíritos que vieram fossem espíritos, como ocorria antigamente nas grandes descobertas, os batedores iam na frente e o grande exército vinha atrás. Eles eram os batedores da espiritualidade. Eles estavam coletando informações para acompanhar os homens, experimentar os homens, como é que eles reagiriam à revelação da espiritualidade para então implementar alguma coisa. Houve um determinado momento na história da humanidade que essas manifestações espirituais começaram a correr a mãos cheias. Aparecia para todo canto, tinha isso, manifestação de todo lado, e durou muito tempo isso, que era o que eles chamam hoje de invasão organizada dos espíritos entre os encarnados. E essa invasão organizada, ela tinha por objetivo despertar a curiosidade e a inteligência dos homens para a revelação do mundo espiritual entre nós, que até então era desconhecida. Essa invasão dos espíritos no mundo material culminou com o Allan Kardec. Culminou. O objetivo era esse. De lá para cá, a gente teve, então, vários fenômenos acontecendo que despertou a atenção das pessoas inteligentes, despertou a atenção de Kardec, e a partir daí foi que Kardec estruturou a doutrina, e a partir de então a doutrina ficou implementada entre nós. Quando começou isso? Bem, consensualmente, o Espiritismo ele tem como data inicial dia 31 de março de 1848,
Nós vamos falar muito sobre essa data numa videoaula futura, que foi no fenômeno das irmãs Fox. Mas não foi aí que a invasão organizada começou. A gente não tem uma data precisa, mas sabe-se que o primeiro grande médium que trouxe grandes revelações, principiou a humanidade no aprendizado e no conhecimento da espiritualidade, foi Emanuel Swedenborg. Depois de Emanuel Swedenborg, nós tivemos outros que vieram trazendo outras revelações e que culminou no famoso caso das irmãs Fox, do qual nós vamos falar em pelo menos 2 ou 3 videoaulas. Nós vamos falar bastante sobre esse caso, que foi realmente o caso mais importante para o surgimento do espiritismo entre nós. Por isso, o nosso curso, se baseando então em história, na história do espiritismo, nós temos a aula de hoje, depois nós teremos a videoaula falando sobre Emanuel Swedenborg, que foi o primeiro. Depois nós vamos falar de Edward Irving e os Shakers. Depois nós vamos falar de Andrew Jackson Davis, que é considerado o profeta do Espiritismo, aquele que anunciou mais claramente a vinda do Espiritismo. O fenômeno das irmãs Fox, para que a gente entenda o que foi que deu origem àquele fenômeno muito conhecido das mesas falantes, ou também chamado mesas girantes, do qual Kardec se valeu para iniciar a estrutura do Espiritismo tal como nós os conhecemos hoje. Por isso mesmo, na última aula nossa sobre a história do Espiritismo, nós vamos falar sobre a biografia de Allan Kardec, para que a gente entenda quem foi esse homem, qual a sua importância, e saber o trabalho que ele teve junto com a esposa de poder codificar toda essa obra. Para então, quando nós já estivermos bem preparados, nós iniciarmos com o estudo do Livro dos Espíritos. No estudo do Livro dos Espíritos, nós iremos fazendo capítulo a capítulo. Quando o capítulo apresentar uma complexidade tal, nós vamos dividir esse capítulo em várias videoaulas conforme a necessidade for surgindo. E esse, então, é o nosso curso. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre Emanuel Swedenborg. Nós contamos com você e esperamos você aqui para nos dar o prazer da sua companhia nesta hora. Muito obrigado, que Deus te acompanhe, muita felicidade e paz para você.